Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, amigos, queridos, muito queridos desse canal que é Israel no Caminho. E hoje eu, Wanda Srabotnia, quero falar um pouquinho daquilo que eu estou aprendendo, estou com meu amigo, o Sami Stajover. Shabbat Shalom, Sami. Shabbat Shalom, Wanda. Que privilégio que a gente consegue, os dois juntos, dividir a tela e falar a respeito de coisas importantes. Que esse rapaz que está aqui atrás de mim é o leão da tribo de Judá. Ele que nos ensinou essas coisas, para a gente manter no coração. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Então, hoje eu gostaria de compartilhar com vocês sobre uma paraxá que chama Ki Tissá, quando fizerem. Então, na Torá tem Shemot, Êxodo do 30, versículo 11 até 34, versículo 35, Haftará, 1 Reis 18, de 1 a 39, Brit Hadashah, 1 Coríntios 8, versículo 4 a 13, e Terrilim, Salmo 75. E uma coisa que me chamou muito a atenção é idolatria. E muitas vezes a gente não entende o que é idolatria. Idolatria é uma coisinha. Não, idolatria é um pecado muito grave. E não é pecado, pecadinho, porque todos fazemos besteira. A idolatria pode ser amar dinheiro, poder, é tanta coisa, né? Sexo, é um monte de coisa envolvidas. E uma coisa que eu vi no Êxodo, no 32, de 1 a 5, é o que aconteceu com o povo. Quando o povo saiu do Egito e o Moisés foi falar com Hashem. Então, no número 1, o povo viu que Moisés estava demorando muito para descer do monte. Então, se reuniram em volta do Arão e disseram: não sabemos o que aconteceu com Moisés, aquele homem que nos tirou do Egito. Portanto, faça-nos deuses que vão à nossa frente. Olha como o povo não tem paciência, né? Na verdade, ele ficou só 40 dias lá. Aí, no número 2, Arão lhes disse: tirem os brincos de ouro das suas mulheres, os filhos, e eu vou fazer um bezerro de ouro. Ele teve derreteu e derramou dentro de um molde e fez o bezerro. Então disseram: povo de Israel, estes são os nossos deuses, que nos tiraram do Egito. Arão construiu um altar diante do bezerro de ouro e anunciou ao povo: amanhã haverá festa em honra de Deus, Senhor, a festa eterna. Olha, eles não conseguiram obedecer, não viram tudo que Deus fez, tirou do Egito. O que você acha, Sami? O que eu acho? Eu fico envergonhado. Eu fico envergonhado porque não foi Deus que tirou eles do Egito, foi aquele homem que tirou o povo do Egito. Então, eles esqueceram de que quem fez as maravilhas foi o Eterno. Quando acontecem as pragas, nós vemos o poder, a Gevurah do Eterno se manifestando. E olha só que coisa interessante. Por mais que Moisés fosse realmente uma coisa maravilhosa, ele não é Deus. Ele não era Deus. Ele pode ter sido um excelente servo de Deus. Importante aqui, entretanto, é separar o que é o servo de Deus daquilo que Deus faz. E, se você quiser, Moisés não abriu o mar, quem abriu foi Deus. Não foi Moisés que deu o maná, ele caía, independente da vontade de Moisés. Então é importante que nós, como povo, hoje, em nossos dias, nós nos demos conta da quantidade de bênçãos que Deus nos dá, porque Ele quer nos dar, porque Ele nos amou, porque Ele preparou todas as coisas. E
digamos assim, o enxame de deuses que o povo é capaz de criar é impressionante. E nós mesmos, em muitos momentos, a gente se confunde e dá mais importância a alguma coisa material do que a Deus que permite que essa coisa material estabelecesse um espaço na nossa vida. Ah, então eu vou me alegrar porque agora eu tenho um carro novo, porque tenho um apartamento novo. Não, verdade. Mas pera um pouquinho só, foi Deus que te deu o carro, foi Deus que te permitiu, porque se Deus não permitisse, nada funciona, né? É importante a gente dar a presença divina em nosso coração. Difícil isso, hein? Difícil enquanto a gente não entende, né, Sam? A hora que entende, aí o coração abre. Esse coração duro acaba ficando mais mole e a gente começa a entender. Mas continuando com essa idolatria, mas eu acho que também, voltando a. Às vezes o povo estava impaciente e o Arão era um líder fraco, porque um líder firme e forte, ele acaba fazendo coisas diferentes. A gente vê isso, inclusive na política. Hoje nós não temos um líder forte, mas já tivemos. Então, É, o Arão, mas olha que coisa importante, Wanda. Arão foi escolhido nominalmente por Deus. Deus não disse, deixa eu ver, eu vou tirar para o ímpar entre três. Ele foi lá e diz assim: Moisés, pega teu irmão. Então, quer dizer, eram dois. Muitas vezes Deus nos separa por uma determinada tarefa. Muitas vezes Deus nos dá uma gestão de um projeto. Então, cuidado, você foi escolhido individualmente para fazer uma coisa. Então, considere o kavod, a importância que Deus te deu para aquela tarefa. A Torá não fala muito sobre um arrependimento de Arão, mas realmente quem permitiu o desvio foi um líder, e como você disse, um líder fraco. Líderes fracos permitem desvios de conduta. E quando Josué diz assim: Ah, Moisés, parece que tem alarido de guerra. Diz assim, não, 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 não é alarido de guerra, é desordem mesmo. Olha o que um líder fraco permite acontecer. exatamente. É exatamente isso. Então, nós vamos continuar firme e forte. Os escolhidos têm que estar firme e forte. Então, no número 7, então, continua na idolatria, no 32. Então, disse o Eterno a Moisés: Vai, desce, porque o teu povo, olha, como Deus já sabia, ele sabe tudo, muito antes, que fizeste sair do Egito e se corrompeu, pecou e me rejeitou. Que triste, né? Eles já deixaram o caminho que eu mandei que seguissem, fizeram um bezerro de ouro fundido e o adoraram. Eles ofereceram sacrifícios. Estão dizendo que são estes os deuses que os tiraram do Egito. Disse o Eterno: Eu conheço esse povo e sei que é muito teimoso. Olha, mais uma vez, é é o nosso coração. Teimosia é o quê? É o coração que não está entendendo. Eles não entenderam quem esse poder que você falou. Não foi o Moisés que abriu, não, foi Deus que abriu. Agora, pois, deixe para que se acenda contra eles o meu furor. Olha que triste. E eu os consuma. De ti farei uma grande nação. Eu acho que aí o Moisés também foi testado para ver de que lado que ele vai ficar. O Arão já deu umas quebradas. Agora vamos ver se o Moisés. O que que você acha, Sam? Quando todos nós vamos pecar, e o privilégio de termos Yeshua conosco é que nós temos a sensibilidade que vem através da ação do Ruach HaKodesh, o Espírito Santo, para a gente parar e olhar e dizer assim: errei, errei de novo. Tá bom, então se ponha diante de Deus e pede perdão. É difícil a gente tentar ter uma atitude tão arrogante, tão irresponsável diante do Eterno, para dizer assim: eu não errei. Opa, peraí, como é que é? Eu, um dos tópicos que nós vamos falar daqui a pouco nessa mesma paraxá
é a respeito de Shabat. Então, olha só, a idolatria nos confunde porque a gente coloca a nossa subsistência, nossa renda em função do trabalho, o que, aliás, é verdade. Mas, por outro lado, Deus diz assim, separa o dia de Shabat. Separa o dia de Shabat. E é um pacto que Deus faz, que é o símbolo da aliança que Deus nos deu. Agora, se eu idolatrar o trabalho em vez de idolatrar a Deus, então eu não consigo dizer, não, eu vou deixar Deus ser Deus no Shabat porque Ele cuida das minhas coisas. É difícil de você querer entender tudo ao mesmo tempo se você não dá a prioridade ao que é importante. É mandamento de Deus? Respeita. O Salmo 127 é muito interessante quando ele diz assim, em vão trabalha o construtor se Deus não quiser construir. Então, peraí, se Deus quer construir, então eu posso deixar ele ser Deus no Shabat, assim como ser Deus em todos os outros dias, porque ele está cuidando de todas as coisas o tempo todo. E andando um pouco na tua frente, Wanda, eu usaria um exemplo muito interessante, onde nós vemos as responsabilidades que cada um de nós assume diante do Eterno. Eu queria pegar com vocês o texto de Atos 18, onde o Rav Shaul, o Rabino Paulo, ele começa a partir do capítulo 18, versículo 1, e diz, depois disso, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Lá entrou certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher, em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Paulo aproximou-se dele e, posto que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas. E todos os shabatotes, todos os sábados, discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Então, olha o cenário. De novo, os judeus são expulsos de algum lugar. Que soa alguma coisa recente? Pois é, mas então foram lá e se encontraram e tinham que viver de alguma maneira. E eles confiaram que Deus poderia dar a eles um trabalho, trabalhavam juntos, mas no Shabat, Shabat é dia de trabalhar para Deus. Ah, mas só trabalha de Shabat? Não, você pode trabalhar todos os dias para Deus. Só que cuidado, não seja preguiçoso, porque senão você vai idolatrar a preguiça. Então, existe esse equilíbrio que é importantíssimo entre a idolatria, como você colocava agora, Wanda, e as nossas responsabilidades. Deus diz, eu quero ser o Deus de vocês, e eu amei vocês a ponto de dar o meu filho unigênito para morrer por vocês e vossos pecados. Então, pera, você tem que reconhecer a grandeza de Deus o tempo todo, porque caso você não reconheça a grandeza de Deus, você vai pôr um ídolo qualquer para tentar resolver uma situação. Então, vejam vocês que essa idolatria, ela se disfarça de muitas maneiras, de muitas formas. E como é que você resiste a isso? Será que você se põe no coração de abundância, aquele coração cheio de amor? Ou você fica naquele coração empedrado, onde deixa que só eu sei fazer as coisas? Na verdade, a teimosia do ser humano começou lá atrás e continua hoje. Então, para mudar esse coração, obedece a um Deus. E Ele que sabe das coisas. E isso é difícil de entender que Ele está no controle. A gente vê tanta bagunça hoje, tantas coisas acontecendo, tanta injustiça, né? Estão trocando o bem por mal, mas temos que continuar acreditando que o Eterno está no controle de tudo. E continuando, falando desse pecado que é pecadinho, mas pecadão, no versículo 19, logo que se aproximou do arraial, ele viu o bezerro e as danças. Então acendeu-se-lhe a ira e jogou no chão. Não, acho que isso eu já falei. Então Moisés viu que o Arão havia deixado o povo completamente, no 25, completamente sem controle, fazendo assim que os seus inimigos zombassem dele.
Então ficou na entrada do acampamento e disse: Quem estiver do lado do Eterno, venha para mim. Então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi. E ele disse: Assim diz o Eterno, o Deus de Israel: cada um de vocês pegue a sua espada e vá para o acampamento, de ponta a ponta, matando os seus parentes, os seus amigos e seus vizinhos. Isso eu acho muito triste. Os levitas obedeceram a ordem de Moisés e mataram, naquele dia, mais ou menos 3.000 homens. Então disse o Eterno a Moisés: Riscarei do meu livro todos os que pecaram contra mim. Agora vá e leve o povo para o lugar que eu mandei. Lembre que o meu anjo guiará você, porém já está chegando o tempo em que vou castigar esse povo pelo seu pecado. Por isso o Eterno, os israelitas, por isso o Eterno, os israelitas com uma doença, pois eles haviam obrigado Arão a fazer o bezerro de ouro. Sabe, o que você tem para falar? Comecei dizendo de quem está atrás de mim é o leão da tribo de Eudá. Quando Yeshua veio a primeira vez, ele se deu em sacrifício por nós. Ele foi bem obediente, ele foi o cordeiro que tira o pecado. Ele vai voltar como o leão da tribo de Eudá. E quando ele voltar como leão da tribo de Judá, ele vai querer cobrar de cada um de nós a obediência que nós tivemos àquilo que foi dito, aquilo que foi instruído. Veja que é triste ter que matar esses irmãos. Verdade, 3.000 pessoas morreram, mas eles morreram por opção deles. É isso que é o importante aqui. Qual é a opção? Obedecer ou não obedecer? E é o que nós vemos e repetimos no texto da Torá inteira. Deus quer amar o mundo como ele o fez. Ele amou o mundo, ele ama o mundo, mas ele detesta o pecado. Então, ele quer salvar o pecador, ele quer limpar o pecador, e ele insiste: eu quero morar com vocês, mas ele é kadosh, ele é santo. Como que ele vai se misturar com aquele cara que diz assim: não, esse Deus, não, esse é pequenininho, não sabe o que está fazendo. Mas, ó, sabe o que que é? Eu tenho uma oração poderosa. Ok, mas busque teu Deus e não uma oração. Essa que é a diferença, onde a gente realmente vê que a tua forma de proteção, não que você não vai passar por dificuldades, cuidado, todos nós vamos passar por dificuldades, e é para testar o tamanho da nossa fé. Mas o importante é de que você se mantenha consistente e coerente. Ou acredita ou não acredita. Tem uma situação onde um dia você vai ser chamado diante de Deus e ele vai te perguntar: como é que foi a tua experiência? Você creu ou não creu? Não, é que. Não, pera, eu vou te perguntar de novo. Você creu ou não creu? Não tem meio termo. Esses que foram mortos naquele dia, eles não creram. Eles viram as maravilhas, acompanharam as maravilhas, vivenciaram as maravilhas, mas eles não viram. Os olhos estavam fechados. É verdade, Sami, mas eu sempre digo que tem uma esperança na vida. Eu amo esperança. E não é minha, não é sua, não é de ninguém. É uma esperança que Deus dá. Isso que a gente tem que pôr no coração, que Ele sempre dá saída. Sinto muito por aqueles que não entenderam, mas, por outro lado, nós que estamos entendendo e as pessoas que estão assistindo, que estão abrindo o coração, olha que coisa linda. No 1 Coríntios 8:3, quem ama Eterno é conhecido por Ele. Porém, para nós existe somente um Eterno, o Pai, Criador de todas as coisas, para que nós vivemos. E existe somente um Senhor, que é Yeshua, por meio de quem todas as coisas foram criadas e por meio de quem nós existimos. Mas nem todos conhecem a verdade, é o que você falou. Existem pessoas tão acostumadas aos ídolos. E aí tem o Salmo 75:10. O Eterno quebrará o poder dos maus, mas o poder dos que obedecem ao Eterno crescerá. Olha que maravilha! Temos que realmente ter isso no coração, na mente, e falar, e falar para todo mundo. Para nós não acabou nada.
nós estamos em Yeshua, e Yeshua vai fazer toda a diferença. Certo, Sami? Você sabe que muitas vezes a gente se esconde atrás das circunstâncias. Então, nós teríamos todos os motivos para nos esconder atrás das circunstâncias, seja ela qual for. Agora, reconhecer a grandeza de Deus é você olhar e dizer assim: uau, peraí, tudo que eu estou vendo foi Ele que fez. Ah, não, mas peraí, tem um pedaço de cimento na minha frente. Sim, mas é matéria-prima que estava na natureza que Deus nos deu. Ah, mas sabe o que é? Tem um caderno de anotações. Sim, mas espera, é o papel que veio da árvore que Deus permitiu que crescesse. Então, nós precisamos nos pôr na situação de gestores de um maravilhoso patrimônio que Deus nos emprestou. O patrimônio é dele, não é nosso. E porque é um patrimônio dele, é que nós precisamos cuidar. Agora, volta à origem, né? Cheios de esperança, sim, porque nós cremos no Deus Todo-Poderoso, que é o Senhor da esperança. E se Ele é o Senhor da esperança, em quem você vai esperar? No ídolo que está preparado para ficar preso na parede, porque se você tirar ele da parede, ele cai e desmonta. Então, a função dele é ficar preso na parede. Né? Ou você quer crer qualquer outra coisa? Não. Nós temos que colocar a nossa fé no Criador dos céus e da terra, e que nos fez. Olha só que lindo, agora eu lembrei. Nós somos criados à imagem e semelhança dele. Uau! Olha que coisa mais maravilhosa. É tão lindo que o meu desejo um dia, quando ele me perguntar, eu olhar e dizer assim, que lindo esse rosto. Então, continuamos com isso, continuamos com esperança, continuamos falando dessa maravilha, desse Deus que fez tudo isso e que ele disse: olha, agora vocês tomem conta daquilo que eu dei para vocês. Então, enquanto as pessoas às vezes reclamam, olha, preciso limpar, preciso cozinhar. Não, é gostoso, Deus deu essa vida para você. Aproveite a vida com amor, com alegria, certo? Então, Então, vamos, vamos terminar. o que você faria neste Shabat Kiddush? Aonde que você focaria este Shabat no teu coração? Qual que seria a tua visão para isso? Você quer viver da idolatria? Você quer viver de trabalhar no Shabat? Ou você quer conhecer o teu Deus e pedir a Ele para te ajudar? Porque, na verdade, colocar as coisas em ordem, como é realmente a ideia do, do texto que nos leva a orar, né? É um sinal que Ele nos deu. Qual é o sinal? Eu quero ser Deus. Se eu quero ser Deus, eu quero estar com vocês, eu quero ser o teu Deus. Então, lembre-se de que a idolatria, ela se disfarça de muitas coisas. Entre elas, querer trabalhar nos dias em que Deus diz assim, não, junta talento para hoje. Junta talento hoje para continuar trabalhando depois. Que esse seja o teu sentimento nesse Shabat tão especial. Amém. Shabbat Shalom, que todo mundo esteja voltado para o eterno. Shabbat Obrigada. Shalom, pessoal. Shabbat Shalom.